Eu queria hoje ler apenas 2 textos da palavra de Deus com você. Não vou ler nenhuma história, não vou falar de nenhuma experiência que aconteceu na Bíblia, mas eu queria ler 2 textos com você e refletir nesses 2 textos brevemente. Se você tiver a sua Bíblia aí, o primeiro texto aparece aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10. Se você encontrou aí, 1 Coríntios, capítulo 10. E eu queria ler com você o versículo 13. Obrigado você que tem partilhado o link da live com outras pessoas, tá bem? Convidando seus amigos para se juntar a nós. Obrigado a você também que é inscrito já no meu canal. E se você não é, por gentileza, se inscreva. E se o conteúdo desse canal fizer bem para você, partilha com seus amigos também, ok? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e Paulo diz assim, eu gosto muito desse verso, ele é confortante, você vai entender por quê. 1 Coríntios 10, verso 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Cada verso que você lê da Bíblia é a palavra do Senhor ao seu coração. Cada verso que nós lemos é Deus dizendo ao seu ouvido. E hoje ele vem aqui dizer para você, através do apóstolo Paulo, o que está escrito em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. E Paulo continua, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ou seja, nunca seremos chamados a enfrentar uma prova para a qual o Senhor já não tenha provido o livramento, a solução. Isso é confortante. É confortante porque nós podemos nos lançar nas bondosas mãos de Deus, confiando que Ele está dirigindo todas as coisas. Por maior que seja a sua prova, ela nunca será dada ou nunca será maior do que a força que Deus vai dar a você para suportar. Você sabe que nesses tempos de internet, a gente fica conhecendo muitas histórias. E histórias de pessoas que estão passando assim, pelo vale da sombra da morte. Como diz o salmista no Salmo 23. Pessoas que carregam cruzes que, ao nosso ver, são extremamente pesadas. Pesadas demais. Ontem eu estava aqui em Jacareí, eu estava indo para o centro, mas eu fui caminhando, né, para aproveitar ali, para fazer exercício, tomar luz de sol, que é tão importante para a nossa saúde. E tem aqui em Jacareí, tem 2 pontes. Aqui nós temos um rio que corta a cidade e temos 2 pontes ligando a cidade. E no início da ponte, quando eu cheguei, ali havia um cadeirante e ele estava ali parado e ele se dirigiu e disse, você poderia me ajudar a atravessar a ponte? E eu entendi porque é uma ponte movimentada e o passeio é estreito, onde as pessoas trafegam, né, também bicicletas. E ele ali com as mãos fazendo girar a cadeira de rodas, certamente não seria mais rápido que alguém empurrando. E ele disse, você pode me ajudar a atravessar a ponte? Eu disse, claro que posso. E eu peguei então na cadeira de rodas e comecei a empurrá-lo ali, né, sobre a ponte aqui de Jacareí. E eu fiquei curioso pela história desse garoto, né? Eu perguntei, você é cadeirante há quanto tempo? E ele disse, eu sou cadeirante desde os 16 anos. Desde os 16 anos, e o que aconteceu? E ele falou assim, besteiras que a gente faz, né, ao longo da vida. Eu me envolvi em uma confusão por causa de bebidas, algo parecido assim, e ali surgiu uma inimizade, uma briga, eu tentei tirar a vida de alguém, alguém revidou, eu levei um tiro, o tiro atingiu minha coluna e eu fiquei paralítico. E ele se lamentava, né?
tantos anos numa cadeira de roda, eu podia estar por aí, né? Andando, correndo, como qualquer pessoa normal, mas por uma atitude impensada minha do passado, eu hoje vivo nessa cadeira. E eu fiquei pensando na situação dele, né? Alguém que nasceu perfeito, que viveu até os 16 anos podendo correr, pular, jogar bola, ir para cima e para baixo, de repente se vê para sempre numa cadeira de rodas. Mas eu me lembro também desse texto que diz para mim e para você, de que nós nunca seremos provados além das nossas forças. E Deus certamente tem dado a paz ao coração desse homem, para que ele se apegue ao Senhor. E nas poucas palavras que troquei com ele, ele me pareceu uma pessoa temente a Deus. Sabe que às vezes Deus coloca alguns numa cadeira de roda para que eles possam se encontrar com o Senhor? Você sabe que às vezes Deus permite que nós deitemos numa cama para olhar para o céu? Para olhar para cima? Porque parece que quando tudo está bem, a gente tem uma tendência natural de se esquecer de Deus, se esquecer de que Ele é o nosso Pai bondoso, de que Ele nos ama, de que Ele tem um plano para nós. Naturalmente isso acontece. Mas que eu e você não aprendamos pela dor. Mas aproveitemos toda lição, todo momento, toda oportunidade para estar crescendo em relacionamento com Deus, em nossa religiosidade, em nossa busca pelo Senhor. Mas o texto de Paulo para mim e você hoje é confortante. Eu não sei o tamanho da prova que você hoje está enfrentando. Eu não sei o tamanho da dificuldade pela qual você está passando, mas eu sei de uma coisa à luz da Bíblia. Se Deus permitiu que isso acontecesse para você, Ele já proveu o meio de escape. Ele já proveu a saída, a solução. Ele já proveu um meio de livramento. Porque é isso que a palavra está prometendo para mim e para você nessa noite. Então, a gente não pode se desesperar nunca, mas a gente deve confiar no Senhor em todos os momentos e saber que nós não seremos provados além das forças, porque Deus conhece você, viu? Deus conhece cada um que está agora sintonizado nessa live. Ele conhece você. Ele sabe das suas lutas, sabe das suas dores, sabe das suas decepções, sabe como está o seu coração nesse momento. Ele não só sabe. Ele sabe que ele é onisciente, mas ele quer te ajudar porque ele é onipotente. A onisciência o leva ao conhecimento, a onipotência o leva à ação, porque Deus é um Deus que sempre age. Você percebe nos evangelhos? Cristo está continuamente agindo. O tempo todo, levando auxílio às pessoas, minimizando o sofrimento e a dor, levando esperança, levando cura, fazendo milagres. É assim que Deus age. Ele age assim porque Ele nos ama. E nós louvamos a Ele por isso. Então, a primeira lição que eu queria extrair de 1 Coríntios 10, 13, é que não importa o tamanho da prova que você hoje está passando, se ela fosse maior do que a sua capacidade de suportar, Deus não seria justo. Mas Deus é justo, como Paulo está dizendo. Mas Deus é fiel, Paulo diz. E a fidelidade do Senhor o impede de fazer o mal para alguém e de provar alguém maior do que a força que ele pode dar para que haja solução. Tá bem? Então, confia no Senhor. Agora, eu queria ler aqui o segundo e último texto dessa noite. Um texto que você também conhece, como esse de 1 Coríntios 10, 13, mas ele aparece aqui na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, você vai encontrar aqui João, e antes de João você tem Pedro. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 7, nós podemos ler desde o versículo 6, porque a lição é preciosa. Então, Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, Pedro diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Há pouco, eu li um pedido aqui nos comentários de alguém que pedia porque ela passa por crises de ansiedade. Eu não lembro o nome da pessoa que eu li agora, mas você sabe que eu estou falando com você. Se você é uma pessoa ansiosa, se você tem crises de ansiedade, se você é uma pessoa que antecipa muitas coisas, se você é uma pessoa que não consegue se concentrar no seu dia apenas, mas fica antecipando coisas lá do futuro, a mensagem é para você hoje. 1 Pedro 5, 6 e 7. Primeiro se humilha diante da poderosa mão de Deus. E no verso 7, lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Cristo quer cuidar de todos nós. Pastor, o que significa lançar sobre Jesus a nossa ansiedade? Esse texto pode ser conectado com Mateus 11, 28 a 30. Está lembrado? O convite que Jesus nos faz lá. Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O fim da ansiedade é o descanso da alma. A gente consegue descansar em Cristo quando a gente lança sobre Ele a nossa ansiedade. E como a gente faz isso? É quando você entrega para Ele, para que Ele resolva. É quando você reconhece as suas limitações, as suas impossibilidades, e você coloca na mão dele. O grande problema nosso é que a gente às vezes quer resolver tudo sozinho. O grande problema nosso é que a gente acha que a gente é todo-poderoso, que a gente precisa encontrar uma solução para tudo na vida. Mas nós não temos solução para tudo na vida. Quem tem a solução é Deus. É Ele que pode encontrar saída para todos os problemas, para todas as dificuldades. Então, Cristo, ele faz um convite para mim e para você hoje. Ele diz que nós devemos dar a Ele o nosso fardo e tomar o fardo dele, porque é suave e leve. Então, é uma troca de cargas. Você pega o que atrapalha, o que tira o seu sono, o problema que você não consegue resolver, e você coloca nas mãos dele para que ele resolva. E você assume o jugo de Cristo. O que é o jugo de Cristo? É o desejo de servi-lo, de fazer a vontade dele, de viver debaixo de sua tutela, de suas orientações. Assumir o jugo de Cristo é o compromisso cristão. É você ser submisso à palavra de Deus. Quando você lê aquilo que está escrito nesse livro, é a voz do Senhor te orientando. Isso é tomar o jugo de Cristo. É você entender que Ele quer conduzir a sua vida. Ele sabe o caminho. Ele sabe a melhor direção. E tomar o jugo dele é isso. E colocar, lançar o jugo seu sobre ele é entregar os fardos para Jesus. É lançar sobre ele a ansiedade. Aquilo que te preocupa, que tira o seu sono. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas é plenamente possível, porque de outra forma a palavra de Deus não nos daria esse conselho. Então, eu e você precisamos aprender a depender mais de Deus e menos de nossas habilidades. Na realidade, Jesus não espera que você viva dependendo das suas habilidades. Ele espera que você viva uma vida de confiança. Inclusive, uma das tentações que o diabo lançou sobre Cristo lá no deserto foi essa independência de Deus. Entendeu? Lança-te daqui, os anjos vão te guardar e proteger, ou transforma essas pedras em pães e coma, faça você mesmo. O diabo tentava Cristo em todo momento para que ele se
agisse de forma independente de Deus. Mas Cristo resistiu à tentação, declarando o que está escrito na palavra, de não tentar o Senhor Deus, de que a palavra dele é que alimenta. Ou seja, Cristo tinha uma vida de serviço ao Pai. Ele mesmo declarou: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus mesmo declarou de que o salmista faz uma profecia messiânica dizendo de que a lei de Deus estava no coração dele, né? A tua lei está em meu coração e nela me deleito. Isso aconteceu no ministério de Cristo, porque ele sentia prazer em fazer a vontade de Deus. Então, meus queridos, esses dois textos da palavra de Deus, unidos, conjugados, nos traz uma preciosa lição nessa noite. Primeiro, que nós nunca seremos tentados além de nossas forças. Não vai chegar em nossa vida a prova que não seja possível superá-la pela graça do Senhor Jesus. E um segundo ponto, que nós podemos lançar sobre Cristo a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu tiro isso por experiência. Não é fácil para mim e para minha esposa Juliana agora lidarmos com uma criança que tem diabetes tipo 1. A gente não pode perder a hora na madrugada, tem que colocar o telefone para despertar, para não deixar que a glicemia baixe a níveis perigosos ou suba a níveis perigosos. E às vezes a gente acorda 3, 4, 5, 6 vezes na noite. Aliás, você que lida com isso sabe que os pais não têm mais noites, né, tranquilas, né? Mas se Deus permite a prova, é porque Ele sabe que a gente vai suportar. É porque Ele está vendo o dia de amanhã. A gente tem que acreditar nisso. Como disse uma vez Billy Graham, né? Tudo vai ficar bem. Eu li a última página da Bíblia. É isso mesmo. A Bíblia diz que lá no final as coisas vão se ajustar. No tempo de Deus. A gente tem que aprender a viver no tempo de Deus. Até Cristo, para vir a essa terra, foi no tempo de Deus. Gálatas 4:4 diz: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Ele enviou o Filho na plenitude do tempo, no momento certo de enviar. Não podia ser antes, nem podia ser depois. Então, o Senhor quer agir na nossa vida. O Senhor quer agir na sua vida. No tempo dele, ele vai agir. O que você precisa é confiar. Como que eu queria que você tivesse a plena certeza de que Jesus está ao seu lado agora. Aí do seu lado. Eu queria muito que você tivesse essa certeza. Porque Ele ama você. Porque você é a coisa mais preciosa que Jesus tem. E Ele vai cuidar de você. Você sabe que a Bíblia diz que assim como um pai se compadece do filho, o Senhor se compadece dos seus. Mas mesmo que um pai não se compadeça da forma correta de um filho, mesmo que nós falhemos nessa relação paternal, ainda que uma mãe se esqueça do filho, Deus não esquece dos seus. Então você percebe que mesmo nossos laços humanos sendo fortes, eu estou falando desse vínculo que nós temos com os filhos, né? Com os pais, mesmo que esse vínculo seja muito forte, ainda que esse vínculo forte do jeito que é, ele fale, Deus não vai falhar. Deus não vai. Ontem à noite na escola, aí eu tenho 3 filhos, eles estão em idade escolar, né? Teve uma apresentação lá, o Lucas fez domingo passado 4 anos. O Lucas tem 4, o Mateus 5 e o Rafael 7. E houve lá um momento lá do futebol na quadra. E aí o professor orientava os filhos que viessem chutando a bola para tentar fazer o gol. Só que o professor de educação física colocou os pais no gol. Você entendeu? Então eu ia para o gol quando os meus 3 filhos vinham correndo com a bola para tentar fazer o gol. E aí é claro que não houve um pai sequer que quando o filho chutou a bola no gol,
Ele agarrou a bola. Todos deixaram passar, inclusive eu, é claro. E às vezes você, para deixar a bola passar, para ver o sorriso no rosto do filho, para ver o gol que ele está fazendo, às vezes você tem que fazer um certo malabarismo, né? Porque às vezes o chute sai fraco, sai sem direção, e você tem que fazer um certo malabarismo, né? Para que o gol aconteça, né? Para que você veja a felicidade no rosto do filho. E houve um momento que o meu filho do meio, o Mateus, e Mateus, assim, ele é muito sentimento, né? E ele, depois que ele chutou a bola e ele viu que eu deixei passar, né? Claro, eles percebem também. E ele veio assim e disse: Papai, não deixa passar, não. Você deixou passar. Agarra a bola. O senhor tem que agarrar, não pode deixar passar. E eu fiquei pensando, né? Ele queria sentir dificuldades em fazer o gol, mas o prazer do pai era facilitar a vida do filho. E ele veio de novo, né? Na próxima vez que ele veio, ele chutou, e é claro que eu não atendi ao conselho dele. Eu não dificultei a vida dele. Eu, mais uma vez, deixei passar. E ele saiu assim meio que insatisfeito, né? Mas os coleguinhas vibraram com ele. O pai quer que você faça gols, viu? O pai sempre deixa a bola passar. Ele não só deixa a bola passar. Se a bola vai fora de direção, ele puxa para dentro da trave. Se a bola é fraca, ele acaba dando um empurrão, mesmo que o gol pareça contra. O pai não está importado, não se importa com isso. Sabe por quê? Porque o pai quer ver você fazer o gol. O pai quer ver alegria no seu rosto. É isso que o pai quer. O pai não vai dificultar o gol para você. Ele vai facilitar. Mas tem a parte nossa. Se o meu filho não desse o chute, eu não poderia fazer ali a cena e permitir que a bola entrasse. Se ele não chutasse. Então eu comparo esse chute que os meus filhos deram ontem à noite no gol a uma atitude de fé. É a fé que você precisa ter. Pastor, eu não tenho fé. Tem porque todos têm. O Pai deu fé para todos. A questão é que alguns desenvolvem, outros não. Talvez a sua fé esteja nesse momento atrofiada, isso é possível. Mas por menor que seja a tua fé, chuta pro gol. Acredita. Vai na direção do Pai. Ele vai consertar as coisas. Ele vai fazer o melhor. Se precisar, ele vai dar uma ajudinha até para a bola vir para a direção certa, na velocidade necessária para cruzar a linha, porque o mais o Pai quer é ver o sorriso no seu rosto. Não se esqueça disso, tá bem? Não se esqueça que o Pai ama você. O Pai quer sempre ver um sorriso no seu rosto. E eu queria orar por isso hoje, para que esses 2 versos da Bíblia ficassem guardadinhos no teu coração. Escreve eles aí na sua Bíblia, na capa da sua Bíblia. 1 Coríntios 10, 13, 1 Pedro 5, 7. Deixa com Jesus. Ele vai cuidar de você. Tá bem? Você ora comigo agora? Pai Santo, muito obrigado por esses 2 versos da tua palavra que nos ensinam lições tão preciosas nessa noite. Obrigado porque nós podemos ter a certeza de que nunca seremos tentados além das forças que o Senhor nos dá para suportar a prova. E muito obrigado porque, a despeito da prova, por maior que ela seja, o Senhor nos convida a entregarmos tudo em tuas mãos. Por isso nós queremos nessa noite lançar toda a nossa ansiedade aos teus cuidados, porque o Senhor tem cuidado de nós. E obrigado porque o Senhor é um Pai
que fará todo o possível para ver em nosso rosto o sorriso, para ver a nossa vitória, para ver a nossa alegria, para ver a nossa vibração. Nós te louvamos por isso. Por isso, Pai, nessa noite, por menor que seja a nossa fé, que o Senhor possa aceitá-la, que o Senhor multiplique, que o Senhor aumente essa fé, para que o nosso relacionamento com o Senhor se intensifique a cada dia, em cada momento, em cada caminhada. Nos entregamos completamente em tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido amigo, querida amiga, por esses minutos preciosos que passamos aqui, refletindo na palavra de Deus e orando uns pelos outros. Espero ver você na próxima live aqui no canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreva. E se o canal fizer bem para você, indica para os seus amigos. Partilha também com outros, tá bem? Que Deus abençoe e um abraço muito carinhoso.